Então eu era médico de uma companhia de infantaria, eu não era médico para estar atendendo a população o tempo todo. Os equipamentos que eu dispunha eram equipamentos para atender homens adultos. Mas essa não era a realidade. No dia a dia, obviamente, eu atendia a minha tropa, os homens da minha companhia, mas nós estávamos inseridos num contexto, em localidades que ninguém aparecia para ajudar. Nenhuma ONG dessas famosas que a gente vê pela TV, muitas vezes tinham coragem de entrar nos setores onde nós estávamos. O sequestro era quase certo, tiroteio era diário, mais de uma vez por dia. Então, normalmente, a única pessoa capaz de as únicas pessoas capazes de dar algum tipo de auxílio àquela população sofrida éramos nós. Então não era incomum para mim ter que fazer partos qualquer hora do dia, atender feridos. E aqui eu faço um elogio ao modo como a companhia se comportou. Nós, quando nos envolvíamos em combate, muitas vezes nós ficávamos recebendo fogos de diversas posições durante muito tempo, sem revidar. Por quê? Porque um dos princípios era não causar um mal àquela população. Então, até ocorrer um cerco, identificarem seus alvos, às vezes demorava. E nós ficamos recebendo fogos em cima, sem disparar uma vez a arma. Para quê? Para tentar evitar baixos civis, evitar ferir os civis, que na verdade nós estamos ali para protegê-los. E diversas vezes eu atendi vítimas de fogos por parte das forças adversas. No primeiro momento, nós ficamos em sistema militaire. Sistema militaire, basicamente, eu ficava no ponto forte número 8. Então, basicamente, eu levava equipamento para fazer resgate. Cama de campanha, equipamentos para fazer um resgate imediato. A ideia era que eu tentasse manter uma vítima viva até conseguir retraí-la para a retaguarda ou até o hospital de campanha, que no caso era o Hospital da Força Aérea Argentina, que dava suporte para todos nós. A gente saiu nos becos, tal, ali o pelotão, os 3 GCs. Aí teve um beco próximo à Casa Amarela, que era um outro ponto forte, próximo ao esse ponto forte número 8. E a gente entrou num beco para poder fazer a incursão ali. A gente já viu uns caras armados. Os caras olhou pra gente e já sentou tiro na gente. Né? Ali a gente tomou tiro pra caramba ali. E uma coisa que me chamou a atenção é que infelizmente tinha algumas crianças brincando no beco. O sargento Melo estava à frente, eu era adjunto, eu era o segundo da coluna, e já houve uma troca de tiro com os miliantes da região, né, com uma gangue, na verdade, do Haiti. E nessa troca de tiros, eles efetuaram um disparo de arma longa de 5,56. E em um dos tiros, né, pegou o ombro dessa criança. Pegou, acabou passando o ombro dela. Ali foi punk ali. Que a gente teve que trocar tiro e socorrer essa criança, sair correndo. Inclusive a gente teve que catar essa criança sob tiro, nego dando tiro em cima do ponto forte nos caras. E a gente teve que ir lá arrastar essa criança gritando, pegar ela no colo e sair correndo. Inclusive tava eu, acho que o Everton e o Pedro. É o cabo Everton e o cabo Pedro. E nós já tivemos que evacuar essa criança através do blindado, foi para o hospital de campanha da Argentina, onde ela recebeu o suporte médico e felizmente sobreviveu. A gente acompanhou essa garota, a recuperação dela ao longo do tempo, porque ela tinha que ir na base lá para fazer tratamento curativo. E, então esse fato foi o primeiro grande o recado de que a missão não ia ser fácil, que logo no primeiro dia já aconteceu isso. Quando nós passamos ao Palácio Nacional,
Lá eu já tinha uma estrutura de enfermaria precária, mas havia uma sala separada para essa enfermaria, onde eu guardava os medicamentos, onde eu tinha cama para manter baixado algum doente. E muitas vezes atendia a própria população que vinha pedir socorro para nós, infartos, etc. E por fim o Forte Nacional, que acho que foi um momento muito crítico enquanto médico, porque nós estamos inseridos no meio de uma grande região de favela. Nós só tínhamos o médico do Forte Nacional. Então imagina só uma favela com milhares e milhares e milhares de pessoas. Imagina a vida desses médicos, né? Então imagina essa estrutura. Nós só tínhamos o acesso ao médico de todas aquelas milhares de pessoas, não tinha. Era o médico brasileiro que estava lá no Forte Nacional. Então imagine a pressão diária, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, em cima da equipe médica. Era um médico, enfermeiro, alguns auxiliares. Então era uma pressão forte, uma rotina de trabalho muito forte, coisas extremamente complexas, né? Eu tive várias vivências com relação a isso, apoiando lá a equipe do Tenente Nogueira, o Anjo, ou Baby Doc também, o pessoal chamava, né? As tropas faziam patrulha, a população vinha pedir socorro. Então foram inúmeros partos, feridos, situações clínicas comuns, como crise asmática, etc. Houve questionamentos quando vinham fiscais da ONU checar o nosso material. Houve questionamentos, por exemplo, sobre por que o meu consumo de material era tão alto. Eu tinha um grande apoio do comandante da minha companhia, graças a Deus, o hoje coronel Junqueira. Ele me apoiou muito nisso, eu acho que foi fundamental. E a tropa, o brasileiro se sentia muito feliz de poder dar esse retorno para a população. O brasileiro tem um coração grande, eles ficavam felizes de trazer os feridos e ver a gente ajudando. Então acho que foi fundamental a ajuda da tropa, a ajuda do meu comandante, o coronel Junqueira. Sem ele, certamente eu teria feito muito menos. Houveram algumas situações, sim, de feridos entre a tropa. Tiro no pé, estresse, muito estresse. Um pouco história triste, porque foi quando pegou um fogo. A gente estava, eu não me recordo, a gente estava eu não lembro o nome da rua, logo na descida do Forte Nacional, a última base que nós estávamos, que pegou fogo numas casas e foi feito socorro. E trouxeram as vítimas para dentro da base e a gente tentando ressuscitar. E o doutor fez o rodízio entre vários militares para tentar ressuscitar as vítimas ali, a gente fazendo massagem cardíaca. Eu lembro disso daí, e entrou acho que 4, 5, vários militares ali, a gente tentando trazer a criança, se eu não me engano era um jovem, trazer de volta. Isso para mim marcou muito, porque a partir do momento que eu fiz a massagem cardíaca ali um pouco, ajudei, saí e assim eu já não tinha mais esperança. E o doutor estava lá chamando o pessoal, vamos trazer, tentando. Eu vou até usar o termo assim, ele queria que aquela pessoa não morresse, ele fazendo isso daí. Então isso marcou muito para mim, não só ele, mas o cabo da saúde que estava com ele, acho que era Timóteo, e o pessoal assim, chateado. E quando a gente viu que infelizmente já não tinha mais como, depois de horas tentando ali, a gente ficou numa tristeza muito grande saber que não conseguiu salvar. E nós vimos de tudo ali, né? De situação de parto, nem sei contar quantos partos foram feitos ali, tudo na mão,
né? Saindo de chinelo do jeito que estava, com a luva na mão, fazendo parto na viatura, na ambulância, perdi as contas, não sei dizer. Situação de aborto, né? A haitiana chegando numa situação bem delicada de saúde, tendo aborto e tendo que fazer raspagem sem anestesia, não tinha o que fazer, e depois procurando auxílio nos hospitais durante a madrugada, né? Auxílio para tentar internar essa mulher. Eu lembro disso, de uma situação dessas, onde o tenente Nogueira, na época, nós apoiamos durante a madrugada, chegou, sei lá, por volta de 11 horas, a mulher tendo um aborto. Ele ficou até as 4 da manhã, tentando salvar essa mulher, tendo esse aborto, e uma hora ele chegou, vamos atrás de uma internação, nós pegamos a viatura, eu fui apoiando ele com uma equipe, durante a madrugada passando nos hospitais, não conseguimos apoio. Chegou uma hora que ele falou, olha, não tem o que fazer, né? Na minha opinião, acho que ela vai morrer, mas vamos ver se ela se recupera. O povo sofrido acaba desenvolvendo isso, né? Eu achei que deu umas 8 horas da manhã, a mulher foi embora caminhando, ele não acreditava nisso. Mas esse tipo de ação foi muito forte lá. O povo ia atrás, né? Muitas vezes chegava uma mulher, ela subindo o morro, grávida, para ter o neném, subindo o morro com a maletinha do neném que ia nascer, e nascia lá na mão do médico. Só faltava dar o nome dele pro neném, porque não tinha apoio nenhum, de nada. Segundo, hein, doutor? Segundo, hein? Olha lá. Cara do senhor, né? A cara do médico. Eu lembro de uma outra vez também, apareceu alguém lá que tinha tomado, sei lá se foi briga, que é, com vidro na mão, a mão inchada, apareceu desse tamanho a mão assim do haitiano. E eu lembro dele me dizendo que não tinha muito o que fazer, que estava gangrenado. Ele falou, olha, não tem nada que fazer, eu vou fazer só uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca vi ninguém fazendo, mas vou fazendo, eu só vi em livro. Rapaz, eu não sei o que ele fez direito, eu vi um monte de corte na mão do cara, enfim. E deu certo, não precisou amputar a mão desse haitiano. Então, essa pressão não era só na parte médica também, né? Era em tudo. Chegou uma hora que a população estava tão dependente que briga de casal, né, eu queria levar lá para a gente resolver. Então foi uma fase onde a situação social, né, essa pressão social, ela foi muito pesada ali no Forte Nacional. O que eu me lembro de um deslizamento, a gente estava na base, no Forte, né? No Forte Nacional, que foi a última base que a gente ficou nos últimos 2 meses. E foi uma semana que acho que teve bastante chuva nessa semana, e teve um deslizamento de um terreno e soterrou uma casa, uma família. Então teve, acho que teve uma criança morta, e teve que a tropa descer. Tinha uma tropa na rua, né? A tropa fez a segurança e foi chamado mais um reforço para ajudar nos escombros, né? Então foi retirado uma criança, acho que de 8 ou 9 anos, 6 anos, não me lembro exatamente, que essa criança faleceu, né? Ela ficou embaixo dos escombros, a tropa foi lá com enxada, pá, e fizemos a remoção desse entulho e retirou uma criança, né? Uma criança morta, né? Foi bem marcante, né? Porque já é um povo bem sofrido, né? E ainda acontece muita coisa lá que acaba potencializando mais ainda o sofrimento desse povo, né? Mas a tropa foi chamada, rapidamente respondeu, né? Já desceu lá, porque esse acontecimento ele foi na rua do forte, um pouco abaixo da entrada, né? Do portão do forte ali. Então, a tropa já estava perto, né? A companhia já estava perto, só se trocou rapidão lá, se equipou e desceu para ajudar nisso aí. Foi bem marcante mesmo isso aí. Os últimos dias de missão foram dias
bastante trabalhosos. A gente se encontrava no Forte Nacional e para mim foi um dos períodos mais trabalhosos da missão. População muito carente, a tropa fazendo patrulha nos becos, pediam socorro, a gente ia ajudar. Foi bastante gratificante, mas muito trabalhoso. Teve uma patrulha em Belém, no Ponto Forte, no Forte Nacional. A gente saiu, era 4 horas da manhã, eu e meu GC, né? A gente saiu para fazer patrulha, 4 horas da manhã. Aí nós patrulhando Belém, daqui a pouco uma mulher saiu correndo, gritando. Eram mais de 4h30. O que foi? O que foi? Mulher grávida, tá nascendo, tá nascendo. Aí a gente foi lá, viu que a mulher tava, né, para ter o neném ali. A gente conseguiu botar ela na viatura, né? E deu tempo de chegar no Forte Nacional, né? Onde que o tenente Nogueira, o tenente médico, né? Acordamos ele, né? Ele, o sargento, na época, sargento Patrick, né? E ali deu tempo de fazer o parto dessa mulher lá. Tem até filmagem, foto, né? Fazendo o parto dessa mulher. Pô, foi muito gratificante ver. A gente participou ali, né? Olhando ali o tenente fazendo o parto dessa criança, né? Olha lá, ó, o bichinho já nasce com o olho aberto, ó, o bicho é descarado. Recém-nascido. Faz exatamente 10 minutos que ele nasceu. Se for ver, né? Dá uma chegada pertinho. Tem flash. Sim? Peraí, deixa eu ver. Aí. Não, aí é fé. Em cima lá deles pra mim. E foi muito legal ver uma criança nascer ali no meio daquele caos ali do Haiti, né? De madrugada, né? Acordamos, tiramos o tenente da cama dele, quentinha, do descanso dele, mas, né, ele veio de bom grado, fez ali o parto, foi parto normal, né? E a criança, graças a Deus, nasceu com saúde ali. A demanda do serviço de saúde nunca terminou, né? Era muito escasso. E daí, por vezes, eu passava por ali para ver se precisava de alguma ajuda. E eu, como um bom infante, às vezes, ajudando no serviço de enfermagem também, né? E lembro de uma história de muitos partos sendo feitos. Partos que chegavam, às vezes, já pela metade, ou outros por começar. E a paciência e a segurança de atender, né? E lembro também, uma certa vez chegou um haitiano, um adulto, esfaqueado, e o médico estava lá costurando as costas desse cidadão haitiano. E também lembro de uma vez que chegou uma criança na base já falecida por algum motivo, e o pai, na esperança de entregar aquela criança e se tivesse, na esperança de ter alguma salvação para a filha dele que já tinha falecido. Então eu entendo que o médico acaba tendo que ser muito forte, né? Nesse sentido, para poder prosseguir. O meu estresse realmente, na maior parte das vezes, era por querer fazer melhor, fazer mais e não ter condições. Ver aquele povo sofrido. Às vezes a gente vê aqui no Brasil as pessoas reclamando do SUS e a gente sabe que não é perfeito, mas existem situações muito diferentes e muito, muito piores. Não há comparação. Você chegar aqui, entrar no hospital e saber que mesmo que o pronto-socorro esteja cheio, que você vai ser atendido. Se for uma coisa muito grave, você vai entrar, vai ser colocado numa sala de emergência, vai receber um socorro, é totalmente diferente. Lá eu ouvia histórias antes de embarcar, de que se a pessoa não tivesse dinheiro para pagar o atendimento, ela seria lançada na sarjeta, colocada para morrer. Quando eu cheguei lá, eu vi isso daí. Por isso que eu tentava fazer o melhor que eu podia. Que eu sabia que muitas vezes era a única chance que aquela pessoa ia ter.